apraz, porque a obra é sua, as ovelhas também, nós somos teus servos, estamos aqui com os ouvidos atentos. Abra nossos ouvidos para nós ouvir e guardar na tábua do nosso coração a tua palavra, porque é essa que vai fazer a diferença naquele grande dia. Amém? Eu coloco o teu servo nas tuas mãos, usa ele como uma atalaia em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas nessa manhã. Louvado seja Deus. Cumprimento mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Cheio de muita alegria estar aqui mais uma vez diante da presença do Senhor para ministrar a palavra de Deus. Irmãos, hoje com grande insistência eu pedi realmente que diminuísse o meu tempo. Mas sabe por quê, pastor? Porque até nesse momento Deus só me deu um salmos para que eu possa ler na igreja. E eu não sei aonde esta palavra nos irá nos levar esta noite. Confesso que hoje estou um pouco mais nervoso do que as outras vezes, porque isso nunca me aconteceu, porque até mesmo esses dias estávamos conversando, e a pastora, que nós devemos sempre estar preparados. Quando houver algo da parte de Deus, quando nós tivermos uma oportunidade, para que nós possamos estar preparados para essa oportunidade. E hoje, até esse presente momento, estava eu orando ali, pedindo para o Senhor que me desse direção. Porque até nesse presente momento, Deus só me deu os Salmos de número 23, para que nós possamos estar lendo. E conforme assim, Deus guiará neste dia de hoje. Deus é minha testemunha e também a minha esposa viu o quanto eu li, pesquisei, orei. Mas até neste momento, Deus só me deu somente os Salmos 23. Até mesmo pensei em mudar para outros, mas se eu falar a verdade para vocês, até os outros versículos embaralharam em minha mente. Então, realmente eu não sei, neste presente momento, não sei se será uma palavra de 10, de 15 minutos, de meia hora, não sei até onde o Senhor vai me conduzir nesta noite. Mas eu creio que o Senhor falará com o coração. Glória a Deus, aleluia. Livro dos Salmos, número 23. Louvado seja Deus. Versículo do 1 em diante. Todos que acharam, digam amém. Louvado seja Deus. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda de sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou, alguma tradução, para sempre. Os irmãos podem fechar as vossas escrituras sagradas, tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando. Aleluia. Sabemos nós que somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, antes de eu começar esse texto, eu quero citar um outro versículo que se encontra relatado no livro, segundo escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 em diante. Paulo ele recita da seguinte forma: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com soberbidade de palavra e de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, a não ser a este Jesus Cristo, e ele já está crucificado. Eu estive convosco em temor e em grande temor, em grande fraqueza. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas sim com o poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, que todas
todas as vezes quando nos adentrarmos dentro da casa do Senhor, nós não venhamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, porque é a palavra do Senhor que vivifica, é a palavra do Senhor que salva, é a palavra do Senhor que purifica. Independente de onde ela venha, é a palavra que vai levar você ao reino dos céus. E voltando assim para a palavra do Senhor, irmãos, o livro dos Salmos é um dos livros mais lidos de toda a Bíblia Sagrada. O Salmos de número 23 é o Salmos mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Por muitos ele é mais conhecido até mesmo do que a própria história de Jesus. Porque nem todos sabemos o que verdadeiramente aconteceu com Jesus. Tem pessoas que estão no mundo que não sabem verdadeiramente a história de Jesus. Mas se você chegar e perguntar a ele qual versículo da Bíblia você conhece, você pode ter certeza que ele vai olhar para você e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmos 23 era como um pássaro que sobe e desce para lá e para cá, entoando louvores como se fosse som de louvores aos nossos ouvidos. Mas como nós bem sabemos que os mais belos hinos e poesias, eles são formados no momento de tribulação, em grandes momentos de tribulação. E para que nós venhamos rever aonde começa o Salmos 23, a Bíblia diz que tem por epígrafo a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Este salmo é o Salmo de Davi. Sabemos nós que houve um grande período, precisamos voltar um pouco no tempo. A Bíblia diz que quando o povo clamou a Samuel por um rei, ele chegou a Samuel dizendo: Samuel, constitui-nos, pois, agora o rei, para que, como em outras nações, haja um rei, haja uma liderança, haja um homem que governe sobre nós. A Bíblia vai dizer então que Samuel, ele é convocado a ungir a um homem que tem por nome de Saul. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Samuel derramou a unção sobre a cabeça de Saul, ele começou a reinar sobre o povo. E sabemos nós que Saul foi um homem constituído segundo o coração de homens. Agora a Bíblia vai dizer que então Deus dá uma ordem a Saul por intermédio de Samuel. Porque sabemos nós que quando Deus levanta um homem para falar por intermédio dele, às vezes, muitas das vezes, nós murmuramos contra pessoas, contra os nossos líderes, contra as pessoas que se encontram em nossa volta. Mas sabemos que todos aqueles que é levantado é ungido por Deus. É homem, é mulher, ungido por Deus. Então Deus vai falar com Samuel da seguinte forma: Samuel, já que o povo está aclamando um rei, unja Saul. Você vai encontrar este homem, você vai ungir a ele. Então a Bíblia vai dizer que então ele unge a Saul. A Bíblia diz que quando Deus dá uma ordem a Samuel, diz: Samuel, agora você vá até Saul e dê uma ordem a ele, falar para que ele vá, suba aos amalequitas e destrua a todos. Porque bem lembrei de quando esses homens, esta nação, se opôs contra o meu povo, quando eu tirei da terra do Egito. E eu prometi a Josué, eu prometi a Moisés que quando haveria um tempo em que eu aniquilaria, eu destruiria todos esses povos. A Bíblia diz que então Samuel chega a Saul e diz para Saul: Saul, você vai destruir todo a Amaleque. Você não vai deixar vivo nem sequer homens, nem mulheres, nem meninos e nem crianças de peito, desde as vacas aos camelos. Você destruirá tudo, Saul. Então Saul, ele reúne os seus homens e parte para a cidade de Amaleque. E chegando lá, ele faz conforme, de início ele fez conforme a palavra do Senhor. Ele destruiu a todos e a tudo que se encontrava pela frente. Mas porém, ele rejeitou uma parte da palavra do Senhor. Porque ele tomou para si cabritos e vacas para sacrificar ao Senhor. Agora a Bíblia vai dizer que ele toma para si também um rei chamado Agag e leva para Ramá. A Bíblia diz que então Samuel, quando vai ter com Saul para ver se a missão a qual Deus colocara em sua mão havia sido cumprida, a Bíblia diz que então Samuel começa a ouvir os mugidos da vaca e os gemidos das ovelhas. Então Samuel começa a perguntar: Saul, porventura, que som é este aos meus ouvidos? Saul, ele olha para Samuel e diz: eis que nós trouxemos
as melhores vacas, os melhores cabritos para sacrificar ao Senhor. Deus havia dado uma ordem para Saul para que ele aniquilasse Glória a todo Deus, o povo, aleluia. para que ele aniquilasse os seus animais, para que ele aniquilasse a tudo a fio da espada. Mas ele colocou no seu coração em sacrificar ao Senhor. Muitos acham que é pelo fato dele ter sacrificado sem a presença de Samuel que ele foi rejeitado diante do rei. Mas a Bíblia nos informa no capítulo 15, verso 22, que o Samuel chega a Saul e diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício do que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Saul, ele não obedeceu a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer então que Samuel, ele começa a dizer a Saul que o Senhor o tem rejeitado para que reinasse sobre aquele povo. Louvado seja Deus. E quando Samuel, ele vai se retirar da presença de Saul, Saul, ele toma pela sua capa, pelo seu manto, e a Bíblia diz que em seu manto ele rasga o manto do homem ungido por Deus. Samuel, ele se volta e olha para ele e diz: eis que assim como você rasgou esse manto, rasgou esse véu, assim o Senhor tem rasgado o reino de suas mãos. Muitas das vezes nós não sabemos qual é o propósito que nós temos sobre essa terra. O único propósito que nós temos é que se obedeça às leis do Senhor. A intenção de Saul era uma intenção boa, era uma intenção de sacrificar ao Senhor. Mas sabemos nós que Deus, ele nos coloca princípios para ser cumprido. Ele nos coloca princípio para ser cumprido. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o seu caminho no final é um caminho de morte. É um caminho de morte. Às vezes nós achamos que nós estamos agradando a Deus com as nossas obras, mas nós esquecemos de olhar quais são os princípios de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E agora a Bíblia vai dizer que Samuel, ele sente pena de Saul. Ele sente dó de Saul. Mas, porém, o Senhor vai chegar até Samuel e dizer: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Não vê você que eu já o tenho rejeitado diante da minha presença? Aleluia, Deus. Irmãos, que caia eu nas mãos de Deus do que dos homens. A Bíblia vai dizer que naquele momento Saul, rejeitado por Deus, não tem mais a unção sobre a sua cabeça. Mas nem por isso o Senhor vai rasgar completamente o reino de sua mão. Porque não existe coisa pior do que perder a unção de Deus. Verdade, aleluia, Eu falo por Jesus. experiência própria, irmãos, porque essa aqui não é a minha primeira vez que eu sirvo a Deus. Fugindo um pouquíssimo do contexto bíblico, mas Deus colocou no meu coração, como eu disse. Eu não sei aonde esta palavra irá nos levar essa noite. Uma vez eu servi a Deus, irmãos, por alguns anos, porém eu venho cair. Eu me desviei da presença do Senhor por algum tempo. E quão triste é, irmãos, você está desviado da presença de Deus. Você está afastado da presença de Deus e você não tem força para retornar. Há pessoas que olham para você e vai dizer: você não volta porque você não quer, porque é fácil. É mentira, irmãos. Uma vez que você se afasta da presença de Deus, é muito difícil para retornar. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque eu tenho certeza, se você uma vez chegar a uma pessoa que um dia serviu a Deus, que viu a glória de Deus, que viu os milagres de Deus acontecer na vida dele, e ele tiver desviado, tiver caído no chão, você perguntar para ele: por que você não volta para a presença de Deus? Ele não vai dizer para você: eu não volto porque eu não quero. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não consigo. Eu não tenho força para retornar para a presença de Deus. E bem-aventurados são vós que hoje se encontram na presença de Deus, ouvindo esta palavra. Aleluia, porque glória a muitas Deus. noites eu chorei quando eu estava em festa com amigos, na bebedice, na bebedeira, na festança, irmãos. Eu, quando me lembrava que uma vez eu servia a um Deus, a qual um dia Ele derramou sobre mim a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia. Quando eu caía em si e olhava para a minha situação que eu me encontrava, irmãos,
eu me entristecia, o meu coração me chorava. Esta mulher é testemunha do que quando ela via eu chorar na presença de Deus por não ter força, pedindo: Senhor, me dá força para que eu possa levantar e voltar para a presença do Senhor. É muito difícil, irmãos, perder a presença de Deus da sua vida. Então, se você hoje se encontra nesta noite, aqui dentro, ouvindo esta palavra, e ainda tem um pouco de força de estar aqui, irmão, permaneça firme, porque Deus vai suprir com todas as vossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor falou a Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu tenho rejeitado, eu já tenho rasgado o reino de suas mãos. Agora você vai até Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos tenho me provido de um rei. A Bíblia vai dizer então que Samuel temeu a Saul. Disse: Senhor, como pode eu ir lá e ungir a outro homem? Saul, porém, irá me matar, Senhor. Mas Deus, Ele tem preparado tudo para uma pessoa, aquele que Ele verdadeiramente quer. Glória a Deus, aleluia. Então Deus falou para Samuel: Samuel, pegue 2 cabritos e vá, você vai sacrificar a mim. Fala que você vai a sacrificar ao Senhor. E assim você convida a Jessé e os seus filhos. A Bíblia diz que quando Samuel estava indo a caminho, os anciões da cidade avistaram Samuel de longe. Então eles se reuniram e chegaram até Samuel, antes mesmo de Samuel chegar à cidade de Belém. Porque naquele tempo, irmãos, a Bíblia diz que quando um profeta chegava a uma cidade, ou ele trazia uma palavra de paz, ou ele trazia uma palavra de conserto, ou uma palavra de juízo. Então aqueles anciãos chegaram até Samuel dizendo: Samuel, é de paz a sua vinda? Então Samuel lhe respondeu: sim, é de paz a minha vinda. Então aquele povo naquele momento, imagino eles, começaram a glorificar, porque não era uma palavra de juízo, não era uma palavra de conserto, assim como nos dias de hoje, irmão. Nós queremos ouvir: é de paz a vinda, é de paz a palavra, é de paz, é de gozo, é de celebração a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir, não, é de conserto, não é de juízo. Muitas das vezes nós queremos uma palavra que massageie os nossos egos. Agora a Bíblia vai dizer então que Samuel chegou até a Jessé, falou que ele reunisse os seus filhos, porque dentre os filhos deles, Deus havia provido de um rei. Então agora eles preparam a mesa. A Bíblia diz que então Jessé coloca os seus filhos diante de Samuel. A Bíblia diz que então agora vai chegar Eliabe. Samuel coloca no seu coração, porque Samuel era um homem também segundo a carne. A Bíblia vai dizer que ele olha, ele diz: certamente é esse aí que o Senhor quer. Porque Eliabe era um homem do reino de Saul. Era um homem que ia à frente das batalhas, era um homem que ia à frente da guerra. Talvez Samuel colocou no seu coração: é esse que Deus quer para governar. A Bíblia diz que Deus, ele olha para Samuel e fala: não, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não sou que nem os homens, Samuel. Porque eu não olho para a aparência, Samuel. O meu olhar vai muito mais além do que os vossos olhares. Meu olhar vai para o coração, Samuel. O meu olhar é para dentro do coração do homem, Samuel. Sabemos nós que Deus, ele não olha segundo a aparência. Glória a Deus, aleluia. Como você que está sentado neste lugar, assim como eu que se encontra em pé aqui neste momento, Deus não é igual a nós que olhamos muitas vezes a aparência. Às vezes nós olhamos, nós julgamos. Às vezes nós dizemos: não, isso daí não tem unção. Às vezes nós olhamos: não, isso daí a presença de Deus não é com ele. A Bíblia diz que no livro de Mateus, no capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 12, que somente Jesus tem a pá em suas mãos para limpar as nossas eiras e guardar em seu celeiro aquele que ele escolhe por trigo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Da presença de Deus com uma pá jogando para lá, jogando para cá. Esta palavra não é para mim, esta palavra é para fulano, esta palavra é para Betânia. Não, irmão, somente Jesus tem esse poder de fazer a separação de quem é e quem não é. Samuel, ele fez isso. Samuel, ele olhou para Eliabe: certamente é esse. Jesus negou. Passou Samar também renegado. Passou Eliabe, também não é esse. Passou Natanael, Radai, Osei, nenhum deles. Então Samuel, ele olha: acabaram-se os mancebos, Jessé.
porque a todos Deus tem rejeitado. O pequeno Davi estava lá no campo, esquecido. Ele estava lá no anonimato. Até mesmo o seu pai esqueceu que existia mais um filho chamado Davi. Mas naquele momento Samuel ele olha para Jessé e diz: Jessé, acabaram-se uma cedo. Então Jessé ele olha e fala: não, ainda há um pequenininho está lá no campo apacentando as minhas ovelhas. Imagino Glória eu, a Deus, aleluia. ele queria fazer-se presente na mesa com seus irmãos, porque o grande profeta de Deus estava na cidade, mas as mãos deles tinham encabido de cuidar das ovelhas do seu pai. No coração Glória a Deus. dele era estar na presença juntamente com os seus irmãos, mas a Bíblia diz que Jessé diz que ele estava no campo. Talvez nesse momento eu começo a ver Davi dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me faz viver despacho. Guia-me nas sementes a água tranquila por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unjas minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estarão comigo por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez nesse momento ele começou a criar esse louvor, esta oração diante da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer: glória a Deus, aleluia. Manda chamar o pequenininho, porque não assentaremos na mesa enquanto o pequeno não chegar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É no anonimato que Deus te vê, irmãos. É no anonimato que Deus te contempla verdadeiramente. É no secreto que Deus dá atenção. É como eu te disse, que os melhores hinos e poesias são feitos em tribulação. Davi ele se encontrava atribulado a sua alma nesse momento. Por além de ser o pequenininho da casa do seu pai, ele não podia estar presente na mesa com teus irmãos. Mas a Bíblia diz que Samuel disse: busca-o, porque não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Irmão, chegará o momento em que Deus vai lhe chamar por nome. Nós precisamos nos quebrantar diante da presença de Deus. Deus colocou agora na minha mente um tema. Talvez seja esse o tema desta pregação. O Senhor te contemplará no anonimato, no secreto. Não é diante da multidão. Talvez você se sinta pequeno demais diante da presença de Deus. Mas Deus nessa noite Ele quer lhe fazer grande. Glória a Deus. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Saul foi segundo o coração dos homens, mas Davi, o pequenininho da casa de Jessé, foi um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Como eu falei, irmãos, não sei que tamanho seria esta mensagem, mas eu creio que até aqui Deus tem me sustentado para trazer esta palavra. E assim, aleluia. Agradecendo esta oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.